Irmãos, como o tema da nossa conferência é falar de fé e saúde, é oportuno a gente curvar a nossa fronte, mais uma vez, orar, entregando a nossa vida ao Senhor, entregando a nossa dor, que a nossa dor é muito mais espiritual, e com certeza muitas enfermidades são psicossomáticas, mas nós precisamos cada dia mais ser tocados pelo Evangelho, pela vida de Cristo, pelo amor, pelo poder da ressurreição da vida, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. E muitos estão se desgastando na caminhada da vida, da família, da idade, às vezes por não discernir a nova identidade em Cristo. Baixe sua cabeça, olhe para Cristo, entregue sua vida, confesse o seu pecado, a sua luta, a sua dificuldade, seu medo. Eu creio que Deus quer nos curar nessa tarde. Eu creio que Deus quer nos salvar nessa tarde. Quer nos aperfeiçoar. Ele quer revelar Cristo em nós, a esperança da glória. Pai, nós queremos ser quebrantados pelo Teu Evangelho, pelo Teu poder. Queremos reconhecer que nós somos tão frágeis. E o quanto a gente depende do Senhor, Pai. E como o Senhor é um Deus gracioso e misericordioso, e porque o véu foi rasgado, nós podemos estar e viver na Tua presença. E pedir e clamar o Teu socorro, porque a Tua palavra diz, para chegarmos no Teu trono de graça, para recebermos socorro no tempo oportuno. Precisamos ser renovados espiritualmente, Pai. Precisamos da ação do Espírito Santo em nós, vivificando a palavra. O salmista confessou que ele estava aflito, apegado ao pó, e ele diz, vivifica a Tua palavra no meu coração. Quantas dores, circunstâncias e sofrimentos têm causado, muitas vezes, desânimo em nós. E nós estamos pedindo, nos ajude, Pai, pela palavra, pelo poder da vida e o poder da ressurreição. Queremos entregar toda a nossa angústia diante do Teu trono de graça, porque o Senhor é gracioso e misericordioso. Pai, queremos colocar cada família aqui representada no Teu trono, Pai. Pessoas que precisam de sabedoria, de discernimento, precisam do tratamento da palavra, do Evangelho e da cruz, para que experimente uma cura profunda, Pai. E só Tu podes fazer isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, pelo precioso nome de Jesus. Porque nós confessamos que pelas pisaduras de Cristo, nós fomos e somos sarados, Pai. Nos ajude a Te conhecer mais e mais, a usufruir da alegria, da esperança e do Teu poder em nós. Amém. Lucas, você coloca, por favor, o texto de 1 Crônicas 4, 9. Então, nós precisamos ter consciência o que nos leva a sofrer. A primeira coisa foi a rebelião. A Bíblia diz que o caos, a dor, entrou na história da humanidade ali no Éden. Nós cristãos, que cremos na Bíblia, não negociamos isso, não abrimos mãos disso. E eu creio que é aí que o Espírito Santo vai trazendo discernimento para nós, vendo a nossa carência de Jesus, do Evangelho, da cruz, dessa intimidade, para nós sermos salvos, restaurados, santificados, porque nem sempre nós sabemos lidar com o sofrimento, nem sempre nós sabemos lidar com as dificuldades, com as doenças que tomam conta, e mais ainda diante de um sistema de saúde tão falido, né? Mas nós precisamos dessa rica graça que sustenta a nossa vida. É o 9, Lucas, por gentileza, o 9 e 10, amado. E olhar a história dessa mãe, a história desse moço ou dessa criança, que o seu nome é doença, seu nome é sofrimento, é angústia, é dor. Então, olhar para esse personagem da Bíblia, se identificar com ele. 1 Crônicas 4, Luquinhas, aqui comigo, amado, senão eu não consigo, é 4, 9. Olhar para esse personagem, também se identificar com ele. A Bíblia diz que da planta dos pés até a cabeça não há coisa sã em nós. Ou seja, fomos afetados tragicamente, corpo, alma e espírito.
Eu queria comentar rapidamente, são 2 textos que falam desse moço, né? E o verso 10, Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel. Ele orou, ele clamou. Provavelmente ele não era da tribo de Israel, e ele ouve falar desse Deus. Tem um Deus poderoso, tem um Deus gracioso, tem um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que escreve uma nova história, um Deus que começa a gente no segundo tempo. Normalmente, quem gosta de torcer para algum time, e o time está perdendo, ele não vê a hora de acabar, vê o intervalo e começar o segundo tempo, porque ele acredita que o seu time vai virar, e nem sempre vira, mas o Evangelho é o segundo tempo após a queda, após o pecado, após a tragédia, após a dor, após o sofrimento, a angústia, o desespero, que bate na nossa vida, porque Deus, Ele tem uma nova história para nós. A Bíblia é muito clara, lá em 1 Coríntios 2,6, que ouvidos não ouviram, olhos não viram, e não chegou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Estou citando apenas 2 Coríntios 2,9. Mas esse homem, ele invoca Deus. A Bíblia diz, como invocarão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a palavra de Deus tem o poder de entrar na nossa vida, para a gente se render ao Senhor, sermos vivificados, ganharmos fé e depender dEle, mesmo no momento difícil que a gente enfrenta. Diante das doenças, né? O Dr. Rodrigo vai falar um pouquinho, os atendimentos que ele faz, a dor das pessoas, e ele vivencia isso todos os dias. Como que as pessoas sofrem. Mas sem o Evangelho, é pior. E no Evangelho há consolo. E esse moço, ele entendeu, desde criança ser chamado de doente, de sofrido, de enfermo, e agora ele tem uma esperança, ele ora, ele clama, ele pede ao Senhor, ele pede, ele diz, ó Deus, tomara que me abençoe. Ele sabia que Deus é um Deus abençoador. A Bíblia diz que nós somos abençoados em Cristo, eternamente. Mesmo que nesse mundo temporal tem lutas, mas a bênção eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nos renova, que nos fortalece. Então ele sabia que tem a bênção do Senhor, e a bênção é Cristo vivendo em nós, é essa comunhão que consola a gente, que nos renova, que nos liberta da nossa história, desde nossos ancestrais, avós, bisavós, tataravós, e de Adão também. Nós vemos de uma sequência trágica, nenhuma família é perfeita, e isso vai adentrando no mais profundo da gente. E aí os anos vão passando, a gente ignora o Evangelho, a gente não confessa, não se arrepende, não tem comunhão com Cristo, isso vai pesando em nós. E o pecado mais ainda. E agora ele está pedindo uma bênção de Deus. A maior bênção é saber que tem um Evangelho que salva, um Deus que ama, que muda a nossa vida. E que venceu na cruz por nós. Claro, nós cremos em cura. Mas a maior cura é ganhar a filiação em Cristo. Ser nova criatura e usufruir dessa herança. E ele sabia que a doença estreitou a vida dele. Quando ele diz, alargue as fronteiras, amplie meu espaço. Quantas pessoas que estão vivendo uma vida estreita, restrita, limitada, porque vive na mágoa, no pecado, na indiferença. Não consegue celebrar, não consegue pedir perdão, não consegue perdoar, não fala com o filho, não fala com a filha, com a mãe. O casamento não deu certo e a amargura continua, a falecida, o falecido já faz tempo que está longe, mas parece que está tão perto ainda, porque a raiva, a angústia toma conta. E o Evangelho vem nos libertar, vem nos alargar desse mundo cruel que o pecado criou dentro da gente. Pessoas que só sabem atacar, criticar, sofrem porque lá atrás alguém ofendeu drasticamente. Alguém acusou. Eu conheço pessoas assim, que foram acusadas injustamente, e já passaram 30, 40 anos, e gente de igreja, se revoltaram, porque alguém errou, quem que não erra? E está ali no seu mundo estreito, apodrecendo, no vício, na angústia, na paralisia da alma, e da doença, e fica ali, tetraplégico, não se move. O Evangelho faz a gente avançar um pouco mais, porque Jesus disse assim, vamos passar para o outro lado? Vamos passar para o outro lado. Essa é a graça que Deus tem para nós. Ele sabia que provavelmente ele não teria espaço no emprego,
na roda de amigos, porque ele era um aleijado, um doente, e ninguém gosta de estar perto de doente, de aleijado, dá trabalho. Talvez ele não tinha um grupo para se relacionar, ninguém tinha vontade de passar na casa dele, pegar ele para vir na igreja, porque doente dá trabalho, e ele foi sofrendo. Mas ele falou, a minha história de dor não vai continuar, porque Deus vai alargar minhas fronteiras. Eu quero começar de novo. Deus sabe e pode fazer a gente começar de novo, diante daquilo que deixou a gente estreito na vida. Ele sabia disso. Jabes, ele invoca a Deus, ele pede, Senhor, eu não quero ser limitado ao que aconteceu comigo na minha gestação, com a minha mãe, eu não sei o que levou a minha mãe a sofrer tanto e me gerar desse jeito. Ele não ficou culpando a mãe, nem o pai, nem ninguém. Ele falou, Deus pode mudar isso. Quantas pessoas ficam olhando para trás? O Evangelho faz a gente olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Uma das coisas que nós vamos ser curados é parar de olhar para a vida e olhar para o Senhor da vida, que é Jesus. Para a vida no sentido de circunstância e de tragédia. Isso deixa você imóvel, isso deixa você chato, implicante e doente. Mas o Evangelho cura. O Senhor vem nos alargar em fé, em amor, em relacionamento. Porque quem perdoa, estende a mão. Quem perdoa, abraça. Quem perdoa, cede. Ele sabia que ele tinha que perdoar, que ele tinha que experimentar algo maior da sua doença, que era o poder da vida em nós. Esse é o milagre que eu creio que o Espírito Santo quer trazer para nós, para a gente ampliar a nossa caminhada que Deus tem para nós. Ele diz mais, que seja comigo a tua mão. Ele sabia que Deus é onipresente, onipotente, o El Shaddai, mas ele sabia que Deus é aquele que acolhe. Falar de mão é falar de abraço, falar de carinho, falar do Deus que se revela. Ele queria a presença de Deus. Senhor, eu não consigo sair dessa sem o Senhor. Eu não vou alargar nada na vida se o Senhor não colocar as tuas mãos na minha vida. Profissionalmente, conjugalmente, na comunidade, na terceira idade, ou na quinta, ou na sexta idade, eu não sei. Tem gente que já deve estar na 100ª, mas o que vale é a vida de Cristo, é a vida em Deus. E Ele está pedindo, Senhor, seja comigo. Quando o Senhor fala, estarei contigo todos os dias. Ele não nos abandona, porque Ele nos ama. E a consciência de Cristo em nós, nos faz homens e mulheres mais saudáveis, que vai celebrar o Senhor, porque a presença de Cristo em nós é a presença da comunhão. Ele sabia que a presença de Deus era mais importante do que tudo o que fizeram ou deixaram de fazer, ou aquilo que excluíram Ele, abandonaram Ele, mas Deus é Deus presente na nossa vida. Que a tua boa mão seja comigo. E ele tinha consciência, me preserves do mal. Aqui a palavra mal é maligno, é a mesma palavra na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, nos livra do maligno. Ele sabia que tem um ser espiritual que veio para matar, roubar e destruir. Ele sabia que ele não daria conta, amados, dessa luta espiritual. E ele sabia que Deus é maior. Ele sabia que há um Deus Salvador, um Deus onipotente, que quebrou toda a maldição, que venceu Satanás e nos fez mais que vencedores. Ele sabia que ele não estava neutro no mundo, mas ele sabia que a graça do Deus eterno iria cuidar dele. Deus quer nos proteger a cada dia. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados. Nós precisamos dessa consciência a cada dia, mas é na vitória de Jesus que nós caminhamos. Vale a pena, quem não assistiu, né? O filme Quarto de Guerra. Ela repreendia, ela clamava o Senhor, repreendia Satanás. Depois você vai ler Efésios, lê a palavra, que isso que eu estou falando está cheio aqui. E na oração do Pai Nosso está aqui também. Livra-nos do maligno, Senhor. Não deixe o maligno lançar essas setas do inferno que nos derruba, que nos abate, que nos leva a pecar. E aí a gente negligencia a obra de Jesus e ficamos uma geração doente de dentro para fora. E sofrendo, né? Então pense nisso. De modo que não me sobrevenha aflição. A ideia aqui é que ele sabia que no mundo tem lutas. Ele está dizendo, Senhor, que ao passar pela aflição, eu não fique enterrado nela. Que eu não fique sobrecarregado, focando ela diante da esperança da vida eterna. Quantas pessoas que fazem do seu problema maior do que ele é? Quantos de nós temos especialidade, doutorado, em criar montanhas de problema ao nosso redor? E Jesus está dizendo, lança-te ao mar, montanha. O Evangelho chama eu e você para lançar ao mar. Sai daqui, em nome de Jesus.
Essa é a ideia. Não deixe eu ficar atolado na aflição. Eu vou ter luta, sim, mas quem me sustenta é o Senhor. Que a Bíblia diz sobre isso. O que eu preciso entender? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Senhor, não deixa eu cair na tentação. A tentação vai vir, a provação vai vir, mas quem que vai sustentar a nossa vida? Esse homem entendeu que tinha um Deus que poderia cuidar dele, que é poderoso para nos guardar a cada dia na nossa caminhada, mesmo na aflição. Que coisa linda! Senhor, me dá força nesse desafio, nesse momento difícil, que eu não venha me desesperar. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E Deus concedeu o que tinha pedido. Deus é gracioso. Ele quer cuidar da gente, cada dia, em cada área, de dentro para fora. Espiritualmente, nos salvando em Cristo, nos colocando em Cristo, tirando essa natureza de Jabes, da natureza doente, podre, pecaminosa, que causa tanto dano em nós e para os outros. Mas está lá na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, iniquidades. Nós precisamos pela fé receber o Evangelho, receber Cristo. E quando Satanás, o inimigo, a aflição, tomar conta, olhar que Jesus foi um homem de dores. Ele sofreu em nosso lugar. Ele não teve medo da cruz. Ele não teve medo do sofrimento para nos curar, para nos renovar, para nos fazer filhos amados. E aí então, queridos, podemos descansar que Deus tem Cristo em nós. Que Deus tem prazer em nos abençoar e cuidar da gente nessa caminhada, nessa jornada, tá bom? E nesses dias, quinta, sexta e sábado, você possa estar refletindo sobre isso. Queria chamar então o irmão Dr. Rodrigo, que vai continuar a palestra, mas grave esse texto que você vai meditar, vamos estar citando nesses dias, na meditação pastoral da palavra, e usufruindo dessa graça de um Deus que ouve, esse Deus que se interessa em cuidar e sarar gente doente, como eu. Mas que a vida de Cristo tome conta de você, tá bom? Irmão Rodrigo, um prazer receber você, e essa parte é sua, querido. Graça e paz. Eu creio que a gente está aqui hoje pela misericórdia e graça do Senhor, pela obra completa de Jesus Cristo na cruz, e creio que a Deus toda a glória. Amém? Eu tenho uma certa ojeriza algumas vezes a gente conversa com algumas pessoas, e algumas pessoas dão a sua opinião e falam assim: eu, enquanto médico, penso de determinada maneira, mas como cristão, penso de outra maneira, né? Eu penso claramente que a prioridade é Cristo. E eu mesmo sendo médico, qualquer coisa que eu venha estudar, qualquer coisa que eu venha aprender, que entre em conflito com a palavra de Deus, eu tenho certeza que a medicina ela vai ser prejudicada e a palavra de Deus ela vai ser exaltada. Isso eu acho que a gente tem que levar para toda a vida, o tempo todo, quaisquer que sejam as nossas profissões. Na minha profissão, eu atendo e eu cuido da carne e da alma, das questões da carne e das questões da alma. É uma profissão muito digna, mas eu acho que há uma primazia naquelas pessoas que pregam o Evangelho, nos pastores, nos missionários, porque eles falam para o Espírito. E quaisquer que sejam o nosso futuro, e a gente não sabe, o Espírito é essencial. A palavra de Deus ela fala assim, de que adianta ganhar o mundo inteiro se nós perdermos. Então, quão formosos são os pés daqueles que pregam a palavra de Deus. Então, o Dagoberto, os pastores dessa igreja, os missionários dessa igreja, têm a primazia. Eu vou ficar hoje na palestra na parte da carne, da alma, mas eu vou tentar associar com questões específicas da palavra de Deus, que eu acho que é importante, é essencial. Senão não tem sentido a gente estar aqui. Não tem nenhum sentido. Fé e saúde. Quando a gente estava discutindo o título, fé e saúde e fé, o que priorizou? Primeiro a fé, depois a saúde. Isso é essencial. Como harmonizar a busca pela saúde com os princípios cristãos? A gente vê hoje, a gente está num mundo relativista, nós estamos num mundo individualista, nós estamos num mundo materialista,
Nós estamos no império da vaidade, na busca pela saúde perfeita, na busca por uma eternidade efêmera, uma eternidade aqui nesse mundo, que a gente não vai encontrar. Nós não vamos encontrar isso. Então, eu tenho dentro da minha profissão, e algumas vezes quando eu atendo, eu tento, como que eu vou colocar essa questão de saúde que não entre em desacordo com a palavra de Deus? Isso é essencial. Acho que não está funcionando. Hã? Mais aqui? Então, mais um. Não deu certo. Acho que está um pouquinho. Estava. É visualizar ali. Visualizar no terceiro item ali. Apresentar. Eu dou certeza para vocês que estava certinho. Aí, sim. Como é uma palestra para a terceira idade, e é diferente quando a gente fala para a terceira idade e para os mais novos. Quando a gente fala para os mais novos, é a coisa mais complicada que tem a gente falar de finitude da vida, do tempo que a gente passou, né? Do que a gente ainda tem, das questões que a gente tem para resolver. Mas como é uma palestra para a terceira idade, e algumas vezes a gente tem receio, mas a gente percebe que a terceira idade, quando a gente atinge o momento um momento em que a gente está com a vida bem feita, com um coração tranquilo, essas questões não são difíceis de tratar, isso faz parte da nossa vida. E Deus é misericordioso e Ele trata a gente, vai trabalhando a gente para que a gente aceite isso. Tem um versículo em Isaías 46:4 que diz assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, eu serei o mesmo. Deus não muda nunca, e a gente pode confiar nisso. Aquele que os carregará, eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Essa é a palavra de Deus e é firmado nisso que essa palestra vai ser feita. Mais um, por favor. Então, hoje, são os versículos que a gente tem hoje. Quais são as grandes questões hoje? O que a gente busca? Quais são as questões que nos agoniam? A gente percebe que nós estamos no mal, o mal do século, as questões são as questões da alma. Então, a gente procura, somos preocupados com o nosso futuro. Muito da nossa angústia atual é a preocupação com o futuro. Tem um versículo em Mateus 6:27 que diz: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? O que diz isso? Essa palestra eu vou tentar passar o que eu tenho de melhor como profissional. Mas nós todos estamos sujeitos à vontade de Deus. Certo? Isso a gente tem que ter certeza. Nós estamos sujeitos. O nosso braço não vai acrescentar um côvado a mais. Eu gostaria que eu conseguisse passar da melhor maneira possível as questões de saúde, mas nós estamos sujeitos à vontade de Deus. Segunda questão, nós temos medo. Muitas vezes eu atendo no consultório e a pessoa muitas vezes não tem a questão da doença. Ela não tem doença, mas ela tem medo de que venha a ter. Então ela vive aprisionada por uma possibilidade futura. Ela faz as coisas mais absurdas atuais, se abdica de muitas coisas por um medo futuro, que é uma probabilidade. Mas em João 16:33 diz o quê? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Nós podemos considerar que as pessoas do mundo, elas busquem uma perfeição de saúde, uma vida perfeita, elas não vão encontrar.
Nós cristãos, nós sabemos que infelizmente, neste mundo a gente pode vir a ter aflições. E dentro dessas aflições, as doenças. Mas nós cristãos temos uma diferença. Qual é a diferença? Cristo. Nós temos Cristo e nós acreditamos que Ele venceu o mundo. Amém. Nós temos também a convicção de que podemos evitar o envelhecimento. É interessante, eu atendo muitas pessoas, doutor, se eu usar colágeno, será que eu vou ficar mocinha de novo? Ou mocinho? Se eu fizer isso, como que eu vou ficar? Eu vou ficar melhor? Se eu passar aquele creme que custa R$200, passo no rosto, eu vou ficar melhor? Eu vou rejuvenescer, não é? Não está escrito naquele creminho, rejuvenescimento? Isso não existe. Uma pessoa que tem 50 anos, ela terá 50 anos. 60 anos, ela terá 60 anos. E por mais que o marketing, a medicina, a estética diga o contrário, isso não vai fugir. Então é bom que a gente não se iluda com falsas promessas, tanto da estética quanto da medicina. O que diz em Salmos 90, 5 e 6? Arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Isso faz parte da nossa vida. Essa é a sequência natural da nossa vida. Agora, a gente tem medo de envelhecer por uma coisa, a gente tem medo da morte. A gente acha que pode adiar a morte indefinidamente. Não está ali, mas tem um texto em Gênesis, acho que Gênesis 6, que fala, algumas pessoas têm esse texto como se fosse a questão do dilúvio que haveria, mas Deus coloca um limite da nossa vida de 120 anos. Algumas pessoas relacionam isso a que depois de 120 anos viria o dilúvio. Mas eu creio que agora há pouco, no New England, é um jornal de medicina da Inglaterra, colocou pesquisadores e colocaram que por mais que a medicina desenvolva, por mais que nós estejamos num futuro daqui a 100, 200 anos, o homem não vai passar de 120 anos. E é interessante porque a ciência ela corre atrás de tudo. Ela corre atrás disso e daquilo e daquilo e daquilo e volta para onde, gente? Para a palavra de Deus. Mesmo na minha área médica. O ser humano crê na ciência como ela vai libertar da ideologia, da religião, ou da fé, ou da palavra de Deus. Mas percebe-se que por mais que evolua, cai na palavra de Deus. O texto de Hebreus 9, 27 diz o quê? E, assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento. Para nós que cremos, a vida eterna com Aleluia. Deus. Certo? A morte é para todos. Se essa vida não é essa vida é pequena, talvez em tempo não tenha significância, mas ela tem total significância porque a gente vai viver pela eternidade. Então, essa palestra só tem sentido se ela propiciar que a gente se desenvolva para quê? Para a gente preparar para uma eternidade. Próximo. Duas pessoas. Quando eu olho para essas duas pessoas, a da direita é a Marilyn Monroe. E o da esquerda, James Dean. Quando a gente olha para essas duas figuras, a gente pensa, eles pararam no tempo, não é? Eles têm a juventude, praticamente a juventude eterna, né? Nós não vimos a senescência deles. Mas por que a gente não viu a senescência deles? Porque eles não tiveram essa senescência. Não é? A única maneira da gente não envelhecer é a nossa vida ser abortada antes. Certo? Então o envelhecimento faz parte, é algo natural da nossa vida. Então o que eu quero passar para vocês é para a gente não entrar em conflito com algo que Deus colocou para nós e que faz parte da nossa vida e cuja promessa é uma eternidade. Agora, tem pessoas que talvez
tentam burlar a imagem da senescência. Elas tentam burlar e eu acho que talvez até consiga. O próximo, por favor. Então nós temos uma socialite, né? Não é brasileira. Ali você tem no canto direito inferior, ela em 1970, e depois posteriormente. Vocês percebem que ela teve bastante sucesso, né? Na tentativa de burlar. Né? Porque ela conseguiu, olha lá, ela tem os olhos puxados, né? Isso é um sinal de juventude, né? Os olhos de pantera, né? Os olhos mais amendoados. Ela tem também as maçãs do rosto mais proeminentes. As moças aqui de 70, 60 anos, lembra? A maçã do rosto era mais proeminente, né? Também é um sinal de juventude. Ela tem lábios carnudos, né? Lábios carnudos também dá a ideia de juventude. Um queixo afunilado. Isso é o padrão de beleza grego, só que está fora do tempo próprio dela. E quando a gente não se adequa, não se aceita no nosso próprio tempo, a gente chega nisso daqui. Certo? Ela teve sucesso. Quando ela se olha no espelho, ela está satisfeita? Ela tentou uma coisa que é impossível. Então não vamos tentar coisas que são impossíveis. Vamos nos ater no que é importante. E a gente sabe o que é importante. Próximo. Vamos lá. Eu como médico, eu trabalho como médico e a minha medicina, ela tem 4 pontos de ação. Quando eu atendo um paciente, quando uma pessoa vem a mim, eu tenho 4 maneiras de atuar. Primeira maneira, prevenção. 50% dessa palestra é a questão da prevenção. Muito melhor prevenir do que remediar. A gente se cuidar, mesmo se a gente tiver 60, 70 anos, tem muitas coisas para serem prevenidas. E a gente vai entrar nesse aspecto. Se a gente não consegue prevenir, algumas vezes vem a doença. E a medicina tem pontos específicos de atuação para tentar curar a doença. Algumas doenças elas são curáveis, outras doenças elas são controláveis. Algumas doenças são agudas e elas se curam. Outras doenças são crônicas e a gente controla. Se a gente não consegue curar, a gente tenta fazer tudo o que for possível para reduzir os danos, os problemas que essa doença pode advir, pode provocar no corpo humano. E, finalmente, paliativa. O que é a medicina paliativa? Quando a gente atinge um ponto em que a gente tem que aceitar que há o limite da medicina, o limite do ser humano. E aí a medicina vai atuar no conforto. Tem uma frase, curar algumas vezes, aliviar muitas vezes, mas consolar sempre. Esse é um lema da medicina. E eu faço parte de uma medicina, e a gente tem uma escola de medicina que hoje em dia chama Slow Medicine. Não sei se vocês já ouviram falar na Slow Food. Slow Food é aquela alimentação saudável, lenta, contrária ao fast food, aos lanches de hoje em dia. E hoje existe a Slow Medicine. O que é Slow Medicine? É uma medicina diferenciada, é uma medicina que deve ser sóbria. O que é uma medicina sóbria? É uma medicina que não se embebeda na tecnologia, nos avanços. É uma medicina que é respeitosa. O que é respeitosa? Que ela compreende a necessidade e as carências e a opinião de quem ela está tratando.
Não é o médico impor um tratamento. É a gente entender o que o paciente deseja. Quais são as expectativas, quais são as crenças desse paciente. Para a gente não entrar em conflito com esse paciente. E por fim, justa. Uma medicina que a gente pode levar a todas as pessoas. Uma medicina de qualidade que, independente da situação econômica, da classe social dessa pessoa, ela vai ter uma medicina de qualidade. Certo? E para a medicina trabalhar, ela trabalha com estatísticas. Hoje em dia existe a medicina baseada em evidências. Agora, qual que é o problema das estatísticas? As estatísticas, elas são ótimas para aulas e guidelines. O que são guidelines? É aquilo que o médico se baseia para tomar as decisões a respeito da saúde de vocês. São os consensos médicos. Quando a gente trabalha com estatísticas, é muito bom para dar aula e para fazer consenso médico, mas não é suficiente para o consultório e para os quartos de hospitais. Por quê? Se eu chegar para vocês e falar assim, vocês têm 5% de chance de ter tal doença, isso é muito ou isso é pouco? Se você fizer esse exame, você tem 1% de chance de ter um problema grave, isso é muito ou isso é pouco? Isso não responde à angústia do paciente na frente do médico. Então não adianta o médico chegar para o paciente e impor números, impor estatísticas. O médico ele tem que ser capaz de digerir esses números e responder às dúvidas desse paciente. Muitas estatísticas têm esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico. Quando você trabalha numa população heterogênea, você faz um gráfico. Vamos supor que seja um gráfico de colesterol. Existem pessoas que têm pouco colesterol, uma maioria que tem uma quantidade média de colesterol, e pessoas que têm muito colesterol. E é interessante que pessoas saudáveis têm pouco colesterol, pessoas saudáveis têm média quantidade de colesterol, e pessoas saudáveis também, algumas vezes, têm um colesterol exagerado. Agora, como que eu faço a divisão do que é saudável e do que não é saudável? Quem já fez check-up aqui, qual que é o valor do diabetes, da glicemia, quando a gente faz aquele check-up lá que a gente fica 100, não é? A gente faz a glicemia no sangue, o doutor vai ver 100 é o número. Então quer dizer que se a gente tiver 99, estamos bem. E se a gente tiver 101? Então a gente está doente. Costuma-se dizer que daqui a alguns anos, a última pessoa saudável vai morrer afogada no meio dos exames laboratoriais. Porque são tantos exames laboratoriais, tantos parâmetros, que é difícil que o doutor Rodrigo ou que qualquer pessoa dessa sala saia incólume. Certo? Porque a questão de saúde e doença é muito mais do que números. Então, doutor, aqui está 102, então isso quer dizer que eu tenho diabetes? Não é exatamente isso. Não é assim que deveria funcionar a medicina, embora muitas vezes funcione. Muitas vezes a gente leva um exame para o doutor, esse doutor analisa 102, diabetes. Já é um quadro, já taxa, já carimba você. E aí vem um monte de orientações medicamentosas, não é? Essa é a dificuldade hoje da medicina. As estatísticas, os dados, eles são coletados, calculados, interpretados. Em cada uma desses pontos onde a gente coleta os dados, calcula e interpreta, depende de um ser humano. E o ser humano ele pode levar os dados para um lado e para outro. O primeiro congresso de cardiologia que eu participei, que foi o Congresso Brasileiro de Cardiologia, tinham 2 grupos. Um grupo de cirurgiões que faziam pontes de safena, que faziam aquela cirurgia grande. E um outro grupo de médicos que colocava o stent. E é interessante que quando eles fizeram a palestra, eles não tinham conversado entre eles.
mas eles usaram os mesmos dados. Inclusive slides parecidos, imagens parecidas. Só que o grupo do cirurgião interpretou favorável a fazer uma cirurgia grande. E o grupo daqueles que usam stent interpretou favorável a eles. Os dados a gente pode torcer de tal maneira que a gente favorece o nosso trabalho. Isso está errado. Isso acontece muito. Isso me marcou bastante. Estudos duplo cego. O que é estudos duplo cego e fator placebo? Hoje em dia, para um médico fazer uma receita para vocês, para que eu possa fazer uma receita para vocês, esse remédio tem que fazer parte de um estudo. Como que é esse estudo? Eu pego uma população e separo essa população em dois. Uma parte dessa população vai receber o medicamento. E a outra parte dessa população vai receber o placebo. O que é o placebo? É uma pílula de farinha, em que a pessoa não sabe que ela está usando ou não o remédio. Esse grupo é acompanhado, vamos supor que a gente quer trabalhar com um remédio para pressão alta, para hipertensão. Eu divido metade aqui, uma parte vai tomar um placebo e outra parte vai tomar o remédio. Mas ninguém sabe, nem vocês, nem o médico. Ninguém. Vai desenvolvendo o estudo e a gente vai percebendo o que vai acontecendo com as pessoas. E a gente vai detectando se as pessoas que tomaram a medicação realmente melhoraram. Mas eu vou contar um detalhe para vocês. Vocês sabiam que 30% das pessoas que recebem pílula de farinha melhora? É o que a gente chama de efeito placebo. Então, um remédio, para ser eficiente, ele tem que ser melhor que o placebo. Mas olha que interessante, uma pessoa que está doente, que recebe uma pílula de farinha, 30% delas melhoram ou se curam. Vocês perceberam a importância? E muitos remédios não conseguem ser melhor do que a pílula de farinha. Ou quando consegue, muito pouco. E muitos remédios que a gente usa cotidianamente, eles são aqueles remédios que variaram muito pouco de uma pílula de farinha. Como que a gente vai saber isso? Essa é a função das pessoas saberem isso? Essa é a função dos médicos. E a gente vai adentrar. Existem algumas associações que a gente tira nas pesquisas. Se você fizer pesquisa, o Lancet, que é um outro jornal de medicina, ele fez uma associação, que ele é lá da Inglaterra, e ele fez a seguinte associação: a associação de hipertensão arterial, quadros de infarto e finais de jogo de bridge, que é um jogo britânico. E eles perceberam que quando determinado time estava na final, tinham mais quadros de infarto. Eles perceberam isso. Qual que é a lógica dessa associação? Nenhuma. Mas, se você fizer associações aleatórias, essas coisas vão acontecer. Então quer dizer que se eu quisesse diminuir os infartos na Inglaterra, eu tinha que eliminar um time de bridge. Isso não tem nada a ver. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com as pesquisas que a gente faz. Por exemplo, tem uma associação que é uma associação indireta. Todas as pessoas que fumam normalmente têm o dedo amarelo. Por quê? Por causa do hábito de manter o cigarro entre os dedos. Qual que é a importância disso? Essa nenhuma. Certo? Agora, existem pesquisas ou situações que a gente faz que a gente fica com receio. Por exemplo, o sol. O sol é bom ou é ruim? Hã? É bom ou é ruim? Se eu não pegar sol o suficiente, qual que é o problema? Osteoporose. Mas e se eu exagerar no sol? O
peixe é bom ou ruim? Depende. O peixe tem ômega 3, ótimo para o cérebro. Mas o peixe é um dos alimentos que mais tem mercúrio, que é péssimo para o sistema nervoso. O que eu faço? E agora, José? Hein? Essa é a função da Slow Medicine, é explicar essas situações de uma maneira sensata. O que realmente vale a pena e o que realmente faz diferença. Lembrando que existe uma diferença entre o indivíduo e a média. Essa palestra eu estou falando para dezenas de pessoas. Eu não estou falando para o indivíduo. Cada pessoa é única. Ela deve ter uma orientação individualizada. Certo? Aqui não tenha tudo que o Dr. Rodrigo fala aqui como verdade para você. Para você, deve ter uma orientação individual. Tá. O que vocês acham? No primeiro ponto, se vocês tiverem a oportunidade de ir, chama Costa Amalfitana, na Itália, onde foi feita uma pesquisa a respeito do tomate. E foi percebido que os homens que utilizavam ou comiam muito tomate, esse daqui é o sul da Itália, eles tinham menos câncer, alguns cânceres, câncer de próstata, um deles, e câncer de estômago também. Olha onde é que esses homens moravam. Me diz, como que um médico, um cientista vai fazer uma pesquisa e vai separar isso daqui e a relevância do tomate? Qual realmente é a relevância do tomate? Algumas vezes a gente assiste o Fantástico, assiste o Globo Repórter, ele fala da importância do tomate. Tomate é importante? Sim, mas olha onde que a pesquisa foi feita. Como que eu vou separar isso daí? Não tem jeito. Teve outra pesquisa que foi feita a respeito do arroz, o arroz não polido. A outra parte é na China. E percebeu que as pessoas que comem arroz não polido na China, elas vivem mais. Olha o lugar. Olha, o que vocês acham? O chinês, ele mora ali, ele acorda lá quando o sol nasce, tem essa luz do sol aqui, aquelas montanhas. Está vendo o trânsito aqui? Olha ali. Está vendo o trânsito? Perceberam que eles vivem mais aqui e alguns cientistas falaram, é por causa do arroz polido. O que vocês acham? Talvez seja importante o arroz polido ou não polido? Talvez seja. Mas agora olha aqui. Essa daqui é a mesma China, em Pequim, durante os Jogos Olímpicos. O que vocês acham? Talvez esse chinês ele coma arroz não polido. Vocês acham que ele vai ter uma vida longeva ou não? Outra cidade é São Paulo, naquele fenômeno, quem conhece São Paulo, chamado inversão térmica. Todas as cidades brasileiras mais longevas, onde as pessoas vivem mais, têm menos de 50 mil habitantes. Você vê que é interessante? Por quê? Porque mais que a gente faça, a saúde é um contexto muito mais amplo do que sugere as pesquisas, do que sugere a manchete do Fantástico. A manchete é, tomate faz isso, mas eles cortam todo o resto. E algumas vezes, todo o resto é importante. Talvez se eu não tivesse tomate aqui, mas eu tivesse o azeite, o peixe pescado na hora. Talvez, vocês viram carro aqui? Está vendo o carro subindo aqui? Não tem não? Tem poluição aqui, aquela brisa do mar. Hein? Se a pessoa que mora aqui, se ele quiser ir pegar o barquinho dele, olha o trajeto que ele tem que fazer. Aí depois o que ele tem que fazer?
como que a gente vai separar essas coisas? Agora aqui, carro, poluição, difícil, né? Vamos lá. Eu estou sentado na mesa, estou lá. Próximo paciente, entra, tudo bem, boa tarde, como você se chama, tal. A pessoa senta, doutor, eu quero fazer exame. Antes até do nome, antes da gente se apresentar, antes da gente conversar, doutor, eu quero fazer exame. Hoje a gente está nos exames, hoje não tem mais conversa, hoje não tem mais diálogo, não tem aquele flerte, aquela conquista, não tem, hoje é papum. A relação do médico e do paciente passou a ser uma relação comercial. Você me dá o que eu quero e eu te pago. O que eu quero? Eu quero fazer exame. Será que exame é realmente relevante? Se quiser conversar, é doido. Um dia desse eu liguei para uma pessoa, usei fora um pouquinho, mas eu usei o telefone. Eu quis comunicar-me com uma pessoa, então eu liguei, eu fiz uma ligação. A pessoa que atendeu falou assim, você está ligando? Não tem o WhatsApp? Você não mandou uma mensagem de voz pelo WhatsApp? Você está ali. Eu, sem brincadeira, eu me senti com 70 anos. Eu estou muito atrasado, porque eu quis ligar. Mas hoje em dia, essa relação se perdeu. Talvez as pessoas aqui tinham um médico da família, 30, 40 anos, que cuidava de toda a família e que ele conhecia toda a pessoa, toda a família. Hoje não tem mais isso. Hoje tudo é baseado em exames. Os exames são importantes? São. Mas a partir de agora a palestra vai tender a gente aprender a relação médico-paciente que eu acho que seria ideal. Certo? Nós devemos aprender a ser pacientes e, assim como nós médicos, também devemos reaprender a ser médicos. Tá? Exames são importantes? São. Mas, o que acontece? Qualquer exame, ele tem que identificar as doenças antes do sintoma. Certo? Se a pessoa está lá com o nariz escorrendo, uma dor de cabeça, febre, eu preciso de um exame para isso? Ele provavelmente está com resfriado. Se ele está com bolinhas de água no corpo, febre, eu preciso fazer um exame para isso? Não, ele provavelmente está com catapora, varicela. Certo? Então, o exame ele tem que ter uma função, identificar uma doença antes dela se manifestar. Tá? Segunda função do exame, existir tratamentos que modifiquem a doença. Se nós estivermos falando de uma doença em que ela não tem cura, qual é a necessidade da gente pesquisá-la antes de acontecer? Vocês compreendem? Se existe uma doença que aqui não tem cura, qual é a necessidade de que eu faça exames em toda essa sala para identificá-la? Não tem. Terceiro, ser confiável. Isso é um erro que acontece tanto com médicos quanto com pacientes. A gente tem o exame como padrão ouro, como definitivo, e não é assim. Muitos exames são falsos positivos e falsos negativos. O que é isso? Um exame falso positivo é aquele exame que detecta um problema, mas esse problema não existe. E um exame falso negativo, o que é? É quando ele não detecta um problema e esse problema existe. E isso acontece muito. E muitas vezes a gente tem o exame como... E não é assim na medicina. Na medicina, 80% da consulta médica depende de quê? Da consulta médica, da anamnese, do contato, da conversa, do médico se interessar pelo paciente e o paciente ser verdadeiro com o médico. Uma via de mão dupla. Exame
físico, o médico apalpar o paciente, é 15%. E 5% do diagnóstico depende de exames e testes laboratoriais. Mas o que acontece hoje? É o contrário. A gente chega para o médico já com uma questão, uma necessidade, eu quero fazer exames, e o médico algumas vezes se acomoda e fala o quê? Eu te peço exames, e te peço todos. Eu nem preciso conversar com você, eu nem preciso tocar em você, eu nem preciso apalpar você. Eu peço exames, você me traz esse exame e depois a gente conversa. Não é? Lá onde eu trabalho, uma vez eu estava atendendo, tinha lá 30, 40 pacientes lá. Aí passou um senhor de barba, que estava com uma roupa comprida, um negócio vermelho assim. Ele se chamava Jesus, ele passava assim. Tal. Aí ele ficou com pena de mim assim, ele ficou com pena de mim e falou, Rodrigo, vai descansar um pouquinho, deixa que eu atendo. Aí chegou um senhorzinho lá, chegou ruim e tal. Aí Jesus viu ele assim, falou, meu amigo, levanta e anda. Levantou, andou bonito, contente, saindo assim rápido. Aí o que estava lá fora, pô, o que aconteceu? Como que é esse médico aí de dentro aí? Aí o senhorzinho, igual os outros, nem rela na gente, nem conversa. Igual todos os outros. Vamos lá. O exame precisa ser inócuo. Hoje eu fiquei até um pouquinho bravo. Eu tenho meu pai é esse senhor que está aqui na frente aqui. Ele deveria ter feito hoje um exame chamado ecoestresse. Mas ele tem um trauma de um cateterismo que ele fez há um tempo atrás. E eu, sendo médico, orientando meu próprio pai, ele fugiu do exame. Ele fugiu do exame. Por quê? Porque ele achou que o exame seria algo difícil, algo mais traumático. E no caso, esse exame não seria. Por quê? Porque não tem sentido a gente fazer um exame que tenha um risco muito grande. Certo? E por fim, para pessoas que poderão obter benefícios. Algumas vezes eu atendo pacientes de 90, 95 anos, né? E algumas vezes ele chega para mim e fala, doutor, eu gostaria que o senhor me fizesse um pedido de exame de colesterol e triglicéride. Aí vai a gente ter aquela conversa, não é? A pessoa ela está viva e muitas vezes saudável com 90, 95 anos. Se a questão dos lipídios, do colesterol fosse relevante para essa pessoa, já teria sido relevante. Então, qual que é a questão? A pergunta é, eu vou pedir esse exame. Se esse exame vier um pouco alterado, qual que vai ser a conduta do Dr. Rodrigo? Eu vou dar uma medicação? Qual é a vantagem dessa medicação para essa pessoa? Medicamente falando, é zero. E eu vejo muitas pessoas que utilizam medicações sem necessidade, sem precisão nenhuma. Certo? Prestem atenção. Assim como talvez o Dagoberto, algumas vezes, quando está explanando a palavra e as pessoas entendem da maneira que elas acham melhor, não é? Para ela, eu estou falando que a medicação, ou especificamente a medicação do colesterol, não tem vantagem? Não. Eu estou citando um exemplo específico, certo? Para a gente saber se essa medicação tem ou não vantagem, a consulta tem que ser individual. Preste atenção, tá bom? Vamos lá. E hoje o que acontece? Acontece essa palavra meio feia aqui que chama disease mongering. O que é isso? Disease mongering é uma nova patologia. O que é essa nova patologia? É quando a gente torna doentes pessoas que são saudáveis, apenas por uma questão
de alteração de um exame. Quando eu não sou, né, eu tenho uma idade razoável, mas quando eu comecei a aprender medicina, o colesterol aceitável era 260. Aí depois abaixaram para 250. Então, quer dizer, quando eu comecei medicina, quando a pessoa chegasse para mim com 240, eu falava, vai para casa. Não é? Depois passou para 250. Depois passou para 200. Agora está 160. Você compreende? Então a indústria médica, muitas vezes, ela trabalha com esses exames, porque cada número que a gente abaixa no exame, eu abranjo uma população muito maior para ser tratada. Você compreende? E é uma população muito maior para ser tratada, é muito mais medicamento que eu vou vender. Você compreende? Então, essa questão está sendo muito discutida na medicina. Quais são os parâmetros? Quando eu também comecei, a pressão alta era basicamente 14/9. Hoje é 13/8. E estão dizendo que 12/8 já é normal alta. Então, eles estão diminuindo, e o que vai acontecer? Todas as pessoas vão passar a entrar como doença. Oi? Tá no tempo. Como remédio. Vai tratar. Então a gente não pode deixar a nossa questão de saúde para uma indústria farmacêutica ou um grupo de cientistas que a gente não sabe qual é a intenção decidir. Certo? Então o que acontece com a indústria? Transforma sintoma comum em problema médico. Algumas vezes a pessoa está triste um pouco, um mês triste. Por quê? Porque aconteceu uma perda na família, aconteceu alguma coisa. O que é isso? Estresse pós-traumático. A gente não respeita mais o luto. Não é? Isso faz parte da vida. Mas se a gente tem uma doença que identifica esse luto, o que acontece? A gente tem um tratamento para essa doença. E se tem um tratamento para essa doença, tem um gasto. Certo? Então isso é uma situação que acontece muito hoje. Fazê-los parecer perigosos. Então a gente vê, hoje em dia, talvez fuja um pouco da palestra, mas vocês já perceberam quantas crianças, e lembrando, não estou falando de indivíduos, eu estou falando de maneira geral, que são tratadas hoje com Ritalina. Já ouviram falar de Ritalina? Já viram falar em transtorno de déficit de atenção? Tem psicóloga aqui no... Já perceberam? O que acontece? Eles juntam 20 crianças, e a professora quer que essas 20 crianças sentem em roda e ouçam a historinha da princesa. O que acontece? Talvez os meninos que estão nessa, principalmente, mas também meninas, mas principalmente meninos, não querem ficar sentados nessa roda. Eles querem correr, pular. O que essa criança tem? Hoje em dia, hiperatividade. Porque ela não se adequa a um padrão que quem falou que é o padrão certo. E aí o que eu passo? Ritalina. Ritalina não é igual, mas é da mesma família da cocaína. Olha que interessante. Então nós temos nossos filhos que passam a ficar muito bonzinhos, muito quietos, muitas vezes muito emasculados, porque ele não se adequa a um padrão que não é real. E o mercado de Ritalina é de bilhões. Relação médico-paciente. Isso daqui é importante. Sendo que no médico vocês podem colocar nutricionista, podem colocar psicóloga, certo? Fisioterapeuta, enfermagem, certo? Qualquer relação que envolva o trato de saúde nessas áreas. Essa relação, tudo isso que eu estou falando, só vai ter sentido se essa relação for fortalecida.
Para essa relação ser fortalecida, a gente precisa desses pontos. Personalização. Eu não trato a senhora do apêndice, eu trato a dona Maria Guilhermina. Certo? Eu não trato o paciente do leito 2-1, eu trato o seu José Antônio. A medicina, ela precisa ser personalizada. Certo? Eu tenho que falar para uma pessoa, não para uma doença, não para um número, não para alguém qualquer. Certo? Integralidade. Eu não trato a perna quebrada da dona Josefa. Eu trato a dona Josefa que por um acaso quebrou a perna. Vocês perceberam a diferença? Hoje em dia a gente vai num médico muitas vezes, e até o ortopedista é bastante interessante, que existe um ortopedista, e isso não é errado hoje, não estou dizendo que é errado, mas ele trata de joelho. E se você chegar com a dor no ombro, o que ele vai falar? Não é minha especialidade. A gente vai no cardiologista que trata doenças do coração. Depois a gente vai para o neurologista que trata doenças do sistema nervoso. Depois a gente vai para o endócrino que trata doenças do sistema endócrino. Então, seria interessante assim, quando a gente for fazer consulta, só leva o coração. Não é? A gente leva o coração, ele cuida do coração. É um contexto. A pessoa é uma, é integral, é o corpo todo. E o coração não trabalha sozinho. O cérebro não trabalha sozinho. Ok? Confiança. O que acontece muitas vezes na relação? A gente já chega desconfiando. A gente já chega, será que ele quer realmente o melhor para mim? Por quê? Se é uma relação só de consumo, por que ele quer o melhor para mim? Eu estou pagando R$200 e ele está me dando uma consulta. E daí? Se é uma relação tão impessoal assim, onde vai estar realmente a importância, o cuidado? Não é? Então precisa haver confiança entre o profissional de saúde e o paciente. Essa confiança a gente só vai adquirir com o tempo. Consulta de 5 minutos, você conhece alguma coisa? Uma consulta de pronto-socorro, você vai adquirir confiança com esse profissional? Não é assim, é o tempo. É uma relação humana. Mas é uma relação humana ainda mais humana, porque é uma relação em que você expõe coisas muito íntimas que você não expõe nem para o teu companheiro, algumas vezes o companheiro, não é verdade? Você se expõe tanto física quanto psicologicamente, não é? E isso não começa desde na primeira consulta, você tem que ter uma continuidade de acompanhamento, isso é importante. Participação. Não é uma relação desarmônica, onde o médico fica aqui e o paciente aqui, e o médico impõe. É uma relação de mão dupla também, certo? O médico coloca as situações e o paciente vem com as questões, com as dúvidas. Hoje tem o Dr. Google, não é? E eu não me importo, eu acho até muito interessante que a pessoa busque conhecimento na internet, não que ela assuma que esse conhecimento é real, certo? Mas que ela busque e exponha para o seu médico o conhecimento que ela buscou, é ótimo, é essencial, eu acho muito interessante. E uma coisa, essa semana eu fiquei muito triste, era uma mulher de um pastor, eu havia atendido. Ela havia ido para o especialista, depois do cardiologista, depois voltou comigo, estava muito ruim, a gente acertou as medicações e tudo mais. E ela ficou muito boa. E ela ficou tão boa que ela achou que não precisava mais das medicações. Aí, infelizmente, ela piorou, infelizmente ela chegou para mim, infelizmente eu tive que entubá-la, foi para a UTI e anteontem ela veio a falecer. Uma das coisas da medicina, muitas vezes a gente faz uma boa consulta, há uma boa medicina sendo feita, mas algumas vezes não tem aderência ao tratamento.
Nos Estados Unidos, 40%, 50% das pessoas com hipertensão não toma remédio direito. No Brasil, entre 60% a 70%. Eu mesmo, quando tenho que tomar um anti-inflamatório, 3 dias depois a gente já esquece. Não é? A aderência é muito importante. Tá. Chegamos diante do médico. O que a gente faz? Questione. Não seja passivo. Saiba o que está acontecendo com você. Primeira pergunta. Doutor, o que eu tenho? Qual é a minha real condição? Qual é a minha doença? Eu atendo pessoas, muitas vezes de primeira vez, que a pessoa é acompanhada há 10, 20 anos e não sabe a patologia que tem. Não sabe as medicações que toma, não sabe nada. Assuma a responsabilidade do seu tratamento. Saiba o que você tenha. Pergunte para o médico. Isso é importante. Segundo, eu preciso desse exame ou medicação? Pergunte, eu preciso disso mesmo? Isso é necessário para a minha patologia que o senhor acabou de me explicar? Terceiro, se não fizer o exame ou não tomar o medicamento, o que vai me acontecer? Algumas vezes a gente pode não querer fazer o tratamento. Qual que é a consequência? Pergunte. Quarto, esse medicamento, esse tratamento tem algum efeito colateral? Vai me trazer algum mal? Algumas vezes o efeito colateral é pior do que aquilo que ele se propõe a tratar. Não é? Então a gente precisa saber isso. 5. Se o exame vier alterado, o que vai acontecer? Algumas vezes a gente faz um exame simples, que vem uma pequena alteração, e isso gera 10 outros exames complicados. É uma questão que a gente tem que perguntar. Sexto, há alternativas? Tem outra maneira de tratar? Agora, perceba que eu estou jogando um pouco contra a minha função profissional, certo? Porque a minha função, o ato médico em si seria hoje diagnosticar a doença e prescrever um tratamento que normalmente, 99% das vezes, é um tratamento medicamentoso. Então vocês muitas vezes procuram um médico porque vocês querem uma receita. Não é verdade? A gente quer uma receita para o problema. Eu tenho gripe, eu quero uma receita para a gripe. Eu tenho colesterol alto, eu quero uma receita. Eu estou triste, eu quero uma receita para a minha tristeza. Muitas vezes o remédio é muito importante. Mas o que é realmente importante? O que faz diferença? Faz diferença? Isso daqui, ó. O que está escrito aqui? Se você quer se proteger de infarto, atividade física bem orientada e feita protege 4 vezes mais do que qualquer medicação que você tome. Qualquer medicação que você tome. Algumas vezes eu atendo pessoas que ficam na cama o dia todo. O dia todo. Mas não conseguem entender da importância da atividade física. Segundo, dieta de baixas calorias. Sair empanturrado da mesa não é receita para longevidade. Está errado. Personalidade. Aquela personalidade ansiosa, sempre preocupada com as coisas, que nunca se contenta. Uma personalidade agressiva faz muito mal para o coração, para o cérebro. Genética. Se você tem um parente com mais de 90 anos na família, você tem 40% de chance de atingir mais de 90 anos. Certo? Se você tem 2, se pai e mãe atingir essa idade, você tem uma chance muito boa de atingir essa idade. Então, nós temos um percurso longo. E fé. Certo? Olha lá. Eu assumo que eu talvez só faça isso daqui. Não fica tão bonitinho assim, mas eu assumo isso. Essa senhora
Não precisa a gente chegar nesse ponto, certo? Esse senhor também, eu não vou conseguir fazer isso, tem que treinar bastante. Mas a atividade física seria a caminhada. A princípio, a menos que a pessoa tenha uma orientação específica contra, a caminhada de meia hora a 1 hora por dia é uma ótima atividade física. Com a roupa adequada, no tempo adequado, certo? No lugar adequado. Não adianta a gente caminhar num lugar poluído, ou com muito carro, muita fumaça, talvez não seja o ideal. Alimentação. Isso é essencial. Mas diferente das nossas profissionais nutricionistas, que elas vão te dar uma receita específica, eu quero assumir o bom senso. A gente tem que adaptar a nossa realidade de vida à nossa alimentação. Primeiro, que é o que eu já falei há pouco tempo atrás, nunca saia empanturrado de uma mesa. Está errado. A base da alimentação é o carboidrato, mas esse carboidrato tem que ser um carboidrato de qualidade, de preferência o carboidrato integral. Depois nós temos as frutas e verduras. O ideal seria que a gente comesse 400 gramas. Tá ruim, né? O que a gente aproximar dessas 400 gramas seria interessante. Tá? Carnes e ovos. Doutor, qual que é a carne melhor? Todas as carnes são boas. Certo? Dentro do porco existem os pedaços mais gordurosos e os pedaços mais magros. Dentro do frango, o peixe. Doutor, eu vou pegar um salmão, é bom? É bom, mas aí você empana ele, passa bastante farinha e mergulha no óleo. Talvez você perdeu um pouco da qualidade desse salmão, certo? Precisa ser médico ou nutricionista para compreender isso do que eu estou falando? Não, não precisa. E é interessante que a única coisa da alimentação que a gente tem que tomar cuidado são os alimentos industrializados, as carnes processadas, essas coisas assim. Tá bom? Eles colocaram 3 copinhos de água, eu não vou tomar nenhum, depois eu tomo. Hidratação. Doutor, esse creme vai hidratar minha pele? Não. Tome água. Certo? A pele foi feita para proteger, não deixar a gente perder líquido. Então não vai entrar água por creme de hidratação. Tome água. Isso é importante. Quanto de água? 2 litros de líquido. Qual que é o melhor líquido que existe? Suco, chá, qual que é o melhor litro? Água. Certo? Olha lá. Personalidade. Uma vida com amigos. Disse que cada amigo íntimo que a gente tenha, que a gente possa confiar, aumenta de 5 a 6 anos a expectativa de vida. Lembrando que não existe amigo de Facebook. Não é, eu tenho 1000 amigos de Facebook. Eu vou viver 7.000 anos. Não é isso. São aqueles amigos que a gente pode confiar. E disse que o número máximo de amigos que a gente adquire ao longo da vida talvez seja 5. Cabe numa mão. Certo? Mas muitas vezes a gente não cultiva nem os 5. Não é verdade? Genética. Certo? Vó, mãe, filha, vô. A gente não foge do que a gente é, do que transmitiu os genes dos nossos pais. Inclusive a medicina ela vai evoluir para uma medicina com orientação já no gene. Aí você nem precisa ir no médico, você manda uma amostra da saliva, ele analisa você lá no consultório e depois manda a receita pela internet e nem vai te ver mais. Fé. Certo? Eu vou assumir que nós somos cristãos, nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele, mas muitas vezes a gente percebe que todas as fé, todo o tipo de fé com relação à saúde faz uma diferença. Como que eu tenho isso?
Deus ele é tão maravilhoso que Ele colocou um sistema no nosso cérebro que ele é acionado quando a gente manifesta a fé. Mas a gente sabe que a gente tem que ter a fé certeira. Não é? Acho que está bem adiantado. A gente ia falar um pouco das doenças, eu acabei me prolongando um pouco, certo? Eu vou colocar só, talvez, bem rapidinho. Essa daqui é uma pessoa com 115 quilos, essa com 55. Essa parte amarela é a parte de gordura. Vocês perceberam a diferença? Essa gordura aqui é a pior que tem. Muitas mulheres têm a gordura no quadril, né? Mas essa gordura aqui é a pior que tem. Abdominal. Artrose. Isso vai ficar para uma próxima palestra. O bico de papagaio. As dores nas costas. A obstrução da artéria, que é o infarto. Uma área de derrame no cérebro, que deu um desvio. Muito bem. Fica. Alzheimer. Olha o cérebro de uma pessoa que tem um Alzheimer. Os cânceres. Um pulmão de alguém que fuma. Parar de fumar é o hábito de saúde que você restringido mais favorece a tua saúde. A depressão, que é o mal do século. Sábado vai ser o tema. Que é o sábado. O coração é amanhã. Venham. Muito bem. Questões das instituições geriátricas, a função da igreja, próxima vez. Independente do que a gente falou aqui, na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e verdejantes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Tá bom? Obrigado. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.